Olá, meu nome é Marcelo Souza e eu sou responsável pela operação do Grupo Soulan, Recursos Humanos. O Grupo Soulan é uma empresa com mais de 32 anos de mercado, que já foi eleita por 3 vezes Top of Mind e estamos pela 13ª vez entre os Top 5. Então é um grande prazer estar aqui com vocês no Top 5, que é um evento, na nossa opinião, revolucionário, que ajuda muito a compartilhar as boas práticas do nosso mercado de RH, principalmente nesse período tão difícil que a gente está passando, não é mesmo? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vieses inconscientes. E o que eu vou conversar aqui com vocês é baseado nos dados que a gente levantou da Thomas International. O Grupo Soulan, ele é o distribuidor oficial da Thomas International aqui no Brasil, a Thomas International, que é a maior provedora de avaliações psicométricas do mundo. E ao longo dos anos, a gente foi fazendo diversas pesquisas e atualmente a gente acabou de divulgar algumas informações, alguns dados sobre o viés inconsciente. E é um tema que tem sido tratado muitas vezes por muitas empresas, principalmente voltado para a diversidade e inclusão. Como que o viés inconsciente pode atrapalhar ou não as nossas práticas de diversidade e inclusão. Então, a ideia aqui é a gente entender um pouquinho melhor disso, entender como ele funciona e o que a gente pode fazer para que ele minimize os seus efeitos na nossa tomada de decisão. A gente vai passar por alguns tipos de vieses, né? Vamos entender como é que a gente pode tomar cuidado com eles e algumas dicas. E no final eu vou deixar o meu contato com vocês. Caso tenham alguma pergunta, queiram falar diretamente comigo, será um prazer conversar com todos vocês. Então, partindo da definição, né, a definição clássica de viés inconsciente está aí na tela, mas o viés inconsciente, ele nada mais é do que aquela primeira impressão, aquele primeiro julgamento, aquela primeira tomada de decisão que a gente tem sobre algo. Aqui a gente vai falar especificamente sobre alguém, baseado nas nossas experiências prévias e na nossa programação, em como que a gente trabalha. E aqui eu já começo com uma pergunta para todos vocês. Quanto tempo vocês acham que a gente demora para fazer um julgamento de uma pessoa? Para poder entender questões sobre a confiabilidade, para poder entender se aquela pessoa é parecida ou não com vocês. Vocês acham que a gente demora milésimos de segundo, 2 segundos, 30 segundos, 5 minutos? Quanto tempo será que a gente demora para fazer um julgamento sobre uma pessoa? Teve uma pesquisa que fez essa análise, que identificou na população que a gente demora milésimos de segundo para fazer um primeiro julgamento sobre uma pessoa. Esse é um primeiro julgamento, né, que pode ou não ser confirmado, baseado nas nossas experiências com esta pessoa, mas mostra claramente o quanto que a nossa predisposição, quanto que o nosso conhecimento prévio, quanto que tudo aquilo que a gente armazenou no nosso cérebro de informação é impactante para uma tomada de decisão imediata quando a gente conhece alguém. Então, imaginem como isso pode impactar os nossos relacionamentos com pessoas, né? Como isso pode impactar os nossos processos de gestão de pessoas. Existem mais de 100 tipos catalogados de vieses inconscientes, mas eu trouxe aqui para vocês 12 dos quais a gente mais comumente vê no mercado, mais a gente enxerga nos processos de gestão de pessoas. E os 3 primeiros eu vou descrever com um pouco mais de detalhe, porque esses impactam diretamente, e o mais importante que a gente tem que ter em mente é que, normalmente, um viés não age isoladamente, né? Eles acabam atuando em conjunto, e isso faz com que a gente tenha mais certeza ainda daquele julgamento que a gente fez, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado assim. Então, começando com o viés de gênero, que é o primeiro que eu trago aqui para vocês, o viés de gênero é quando a gente toma uma decisão pensando que um gênero tem uma facilidade, uma habilidade maior do que outro gênero. É quando a gente atribui ao gênero questões de competências ou de capacidade. A gente sabe, tem provas, tem dados que mostram que, principalmente quando a gente fala de
competências pessoais, competências comportamentais e personalidade, não existe influência do gênero. O gênero não é preponderante, não é quem define uma questão de competência pessoal, uma competência de personalidade. Então, a gente muitas vezes toma decisões, porque o nosso histórico diz que os homens são assim e as mulheres são assados, mas o que a gente tem que levar em consideração é que pessoas podem ser assim e pessoas podem ser assadas. Então, quando a gente tira o gênero do nosso processo de tomada de decisão, a gente tende a ser mais direto, objetivo e justo. O viés de gênero ele é tão impactante no nosso mercado de trabalho que teve uma pesquisa que mostrou que os homens têm 1,5 vezes mais chances de serem contratados do que mulheres. Imaginem isso. Só pelo fato de ser homem, você tem uma chance maior no mercado de trabalho. E outra pesquisa mostra que, pelas questões culturais e pressões do mercado de trabalho, normalmente uma mulher só se candidata a uma vaga se ela entende que ela tem pelo menos 80% das competências necessárias para aquela posição. Enquanto que os homens se aplicam, às vezes, a cargos que eles não preenchem nem 50% dos critérios para aquela posição. Então, a gente tem que começar a avaliar a competência e tirar desta nossa visão o impacto que o gênero tem, porque o gênero não impacta em competência. Um outro viés inconsciente que nós temos é o viés de confirmação. E o viés de confirmação é aquele desejo que nós temos, aquela vontade que a gente tem de ter certeza de tudo, né? É quando a gente tem algum dado, alguma informação, e baseado neste pequeno dado, nessa pequena informação, e não no todo, a gente decide, a gente faz um julgamento. A gente acha que sabe, porque a gente sabe pedaços ou fragmentos da informação. Então, principalmente hoje, né, no mundo que a gente vive, que é o mundo das redes sociais e das fake news, isso é extremamente relevante para os processos de tomada de decisão e impacta muitas vezes as nossas decisões sobre pessoas. Então é importante a gente ter essa noção de que o viés de confirmação vai agir nos nossos processos e como é que a gente vai fazer para eliminar este viés. Um outro viés que é bom a gente ter em mente é o viés de afinidade. Né? E o viés de afinidade, principalmente quando a gente fala de relacionamento entre pessoas, quando a gente fala dos processos de gestão de pessoas, ele é extremamente impactante. É quando você toma uma decisão porque você tem algo em comum, porque você compartilha algo com aquela pessoa. Então você pode tomar um processo de decisão de contratar um profissional porque ele fez o mesmo curso ou a mesma faculdade que você. Você pode tomar uma decisão de promover alguém só porque ele é aquela pessoa que compartilha os mesmos desejos, que almoça com você, que frequenta o bar, então, o seu bar, que vai nos jogos do seu time com você. Então, você coloca questões pessoais de afinidade como um peso para a sua tomada de decisão sobre as pessoas. Este é um dos vieses que mais impacta nos processos, principalmente de recrutamento, de seleção e de promoção de pessoas. E que a gente tem que ficar muito atento se a gente está usando eles no nosso dia a dia. A gente tem ainda outros vieses, como eu falei para vocês, né, como eu mostrei lá no começo. Então, a gente tem o viés de conformidade, né, que é quando a gente tende a mudar o nosso comportamento, a mudar as nossas crenças para a gente se sentir aceito pelo meio, pelo grupo que a gente está vivendo. O viés de atribuição, que é quando a gente passa a imaginar o que é uma pessoa, ou passa a fazer inferências sobre suas características e comportamentos pela atividade que ela exerce. Então, sem conhecer a pessoa, só porque ela tem um cargo ou tem uma função, a gente imagina que ela tende a ser assim, tende a ser assado. A gente tem o viés, os vieses que lidam com questões pessoais, com características pessoais, né, como o etarismo, o viés de beleza, o viés de altura, são exemplos. Então, o etarismo é aquele nosso viés de idade, né, que a gente passa a achar que alguém não tem as condições de executar um trabalho porque ou é muito novo ou é muito velho para determinada função. Então, a gente coloca na idade uma característica de competência que ela não tem.
A gente tem também o viés de beleza, né, que se a pessoa não tem os atributos físicos que eu imagino necessário para aquela função, ela não pode exercer. E convenhamos, né, acho que a maioria, se não todas as funções que a gente exerce no dia a dia, não necessita de atributos físicos, que também tem a ver com viés de altura. Se você não for um jogador de basquete ou de vôlei, o que a sua altura pode impactar no resultado da sua função? E tem também algo que está virando cada vez mais comum, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, que é o viés de nome, né? As pessoas pegam normalmente o sobrenome, ou às vezes até mesmo o próprio nome da pessoa, e procuram identificar daí a raiz, a origem da família, a origem da pessoa, e passam a atribuir neles algumas características que não tem nada a ver com a pessoa. São características que você imagina de uma etnia ou de um grupo, mas que não definem uma pessoa, e a partir disso você toma decisões. A gente tem também o efeito halo e o efeito chifre. Né? O halo, vocês sabem, é aquela auréola que tem na cabeça dos anjinhos. Então, o efeito halo é quando alguém que você conhece, alguém que você teve um relacionamento, fez uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, que te impressionou, e a partir daquele momento você acha que tudo que essa pessoa faz é ótimo, é excelente. Você não precisa nem mais revisar ou entender profundamente. Você simplesmente aceita tudo que vem dessa pessoa. O contrário é o efeito chifre. Né? Só porque a pessoa cometeu um erro ou fez algo que não lhe agradou, tudo que vem desta pessoa você tende a menosprezar, você tende a invalidar, você tende a questionar com muito mais ênfase do que você questiona das outras pessoas. E para terminar, o efeito contraste. O efeito contraste é quando você compara duas ou mais coisas que você está debatendo sobre alguém só para enfatizar ou suavizar o seu questionário, o seu argumento sobre aquilo. Então, você usa os argumentos do jeito que você quer dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, para poder enfatizar ou minimizar a outra pessoa. São diversos vieses que existem, como eu falei para vocês, tem mais de 100 vieses catalogados, eu trouxe aqui 12, só para a gente ter uma ideia do que é o viés, porque não adianta só a gente ver a definição, é importante a gente ver os tipos. Mas antes de entender o problema deles, vamos entender por que eles existem, né? Por que existe o viés inconsciente, né? Imagina o nosso passado, né? A gente lá, num período evolutivo, quando a gente estava ainda fazendo a migração evolutiva, o quanto era importante tomar decisões rápidas, precisas e corretas para a nossa sobrevivência. Né? Eu olhar um animal e saber rapidamente se ele ia me atacar ou não, eu ver uma planta e saber se ela ia me prejudicar ou não. Então, os estudiosos demonstram que o viés inconsciente ele foi fundamental para o nosso processo evolutivo e foi até uma das vantagens evolutivas que a nossa espécie teve. E ainda hoje, no dia a dia, ele é importantíssimo para as nossas decisões do dia a dia. No dia a dia, se a gente tivesse que parar para analisar no detalhe todas as decisões que a gente vai tomar, a gente seria muito menos produtivo. Então, qual é o problema? O que acontece com o viés inconsciente que hoje a gente tem que tomar tanto cuidado com ele? O problema é que, hoje em dia, a maior parte das nossas decisões, elas não são simples. Todas as nossas decisões no mundo que a gente vive têm impactos que a gente nem imagina. Então, a gente tomar decisões apenas baseadas nos nossos vieses, nos nossos instintos, não vão levar em considerações mudanças que vão vir e que estão acontecendo já no mundo. Então, quando o processo de decisão for bastante impactante, é importante a gente parar e ver que dados a gente tem que analisar para tomar a melhor decisão. E quando a gente fala de decisões sobre pessoas, é o que mais impacta qualquer resultado hoje nas organizações. Se informação é uma commodity, se sistemas a gente encontra em todo lugar, a forma como a gente usa as informações e os sistemas dependem das pessoas. Então, tomar das melhores decisões sobre as pessoas vão fazer com que a gente tenha os melhores resultados nas nossas organizações. Então, toda vez que eu deixo o viés inconsciente tomar a decisão por mim,
invariavelmente a gente vai perder profissionais talentosos. A gente vai ter dificuldade para promover inovação e criatividade, porque a gente sabe, por um fato, é um fato, tem dados que mostram que a diversidade incentiva a criatividade e inovação. A gente vai se desconectar dos nossos clientes stakeholders, porque agora a gente não fala mais com um único cliente. A gente tem que falar com diversos clientes, que cada vez estão mudando, que cada vez estão crescendo. Tem mais clientes diferentes. Então, se eu não me conecto com esse público, se esse público não se sente representado na minha empresa, eu tenho uma grande chance de não conseguir me comunicar com ele e vou perdê-lo. E aí, todas as nossas políticas de diversidade e inclusão vão cair por terra. Então, trago aqui alguns dados para vocês, porque eu acho que a gente tem um discurso muito bonito, mas às vezes o discurso por si só não ajuda a gente a implementar na prática as políticas de diversidade e inclusão. Então, temos aqui dados e fatos. Um estudo da McKinsey mostrou que empresas que têm maior diversidade nos seus quadros têm melhores resultados financeiros. Ponto. Está provado. É um estudo que mostrou isso. Uma análise do Credit Suisse, o banco suíço, mostrou que empresas que têm mulheres no seu board têm uma melhor performance em suas ações. E a gente tem uma pesquisa da Robert Walters que mostra que 45% das empresas não confiam nos seus próprios processos de seleção para promover a diversidade e inclusão. Então, a gente precisa melhorar o nosso dia a dia para chegar naqueles resultados que já foram demonstrados. E a gente vai melhorar esses processos quando a gente começar a ter clareza do que a gente precisa fazer para evitar que os nossos vieses inconscientes impactem nessa tomada de decisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro quando a gente vai falar sobre gestão de pessoas e por todos os processos de gestão de pessoas é entender o que realmente é necessário para exercer aquela função, para exercer aquela atividade, para chegar a um determinado resultado. A gente precisa ter clareza disso para saber o que a gente vai avaliar. Porque quando a gente avalia a grafia das pessoas, a gente não está prevendo nenhum impacto em resultado. A forma como alguém escreve tem impacto zero no desempenho dela, no novo trabalho, ou numa nova atividade. Quando eu avalio somente a experiência prévia, eu também só vou ter 16% de chance de acertar qual é o desempenho dessa pessoa numa nova atividade. Porque o que realmente impacta não é a experiência prévia, mas é como ela absorveu o conhecimento, como ela se relacionou com seus pares, com as suas equipes, o quanto que ela já conhece dos processos, dos produtos, como é que a liderança engaja e motiva essas pessoas. Eu não estou falando que não é necessário ter conhecimento técnico, pelo amor de Deus, conhecimento técnico é sim necessário. O que a gente está falando aqui é o mercado durante muito tempo deu valor só para o técnico e agora as competências pessoais, as soft skills têm ganhado muito peso em detrimento, que a gente tem que colocar numa balança, a gente tem que avaliar os dois. Mas se a gente só avalia a experiência prévia, a gente não vai conseguir trazer as melhores pessoas. A gente precisa entender quais são os traços de personalidade, comportamento, quais as competências e como essa pessoa tem o nível de sua inteligência cognitiva para cada função. Cada função vai ter uma exigência diferente em todos esses traços. E se a gente conseguir definir qual é essa exigência, a gente consegue comparar com os nossos candidatos, ou com as pessoas que a gente vai promover, ou com as pessoas que a gente vai desenvolver, e saber o que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa trazer mais dados e fatos para a nossa análise de pessoas, e sair das nossas percepções, sair dos nossos vieses. É só assim que a gente vai conseguir tomar melhores decisões sobre pessoas. O que tem que ficar claro, pessoal, é que é praticamente impossível impedir o efeito do viés inconsciente. Ele está no nosso dia a dia, a gente usa ele diariamente. A gente tem que ter a consciência que ele impacta no nosso processo e criar um processo que minimize o efeito deles. Então, se no meu processo de seleção, por exemplo, eu coloquei desde o começo ferramentas,
que medem as competências necessárias para aquela função, para aquela atividade ou para aquele processo de desenvolvimento, no final vão vir candidatos aderentes ao que eu preciso. Eu vou estar escolhendo dentro da minha empresa para a promoção pessoas que atingiram aquilo que eu defini como necessário. E aí, se dentre esses finalistas o meu viés impactar de alguma forma, eu tive certeza que o processo foi justo. Foi um processo inclusivo, trazendo pessoas que dão aquilo que é necessário para o que eu estou avaliando. A gente vê muito no mercado o tal do fit cultural, e durante um bom tempo ganhou peso o fit cultural. Mas quando a gente faz uma avaliação de fit cultural, o que a gente está fazendo, no final das contas, definindo uma cultura única para a empresa. O que os nossos dados mostram é que, se ao invés de ter uma cultura única para a empresa, você analisar o que é importante, o que é realmente impactante para cada posição, para cada desafio, aquilo que falta para a equipe, ou aquilo que eu preciso para melhorar a minha liderança, ou mesmo para engajar a minha liderança, eu tendo a ter melhores resultados de equipe, porque no final, o fit cultural, ele não é único, né? Não existe uma única cultura dentro das organizações. Existem várias culturas dentro de cada equipe, e essas culturas juntas vão promover essa nossa cultura organizacional. Então, quando eu analiso cada uma das culturas, quando eu entendo a necessidade de cada posição, de cada atividade, eu tendo a ser mais assertivo, eu tendo a impactar positivamente os nossos processos de diversidade e inclusão e tendo a ter melhor resultado para equipes. O quanto mais cedo a gente conseguir colocar no nosso processo seletivo as ferramentas de avaliação melhores resultados nós teremos, mas a gente tem que sempre lembrar que é necessário que a gente defina para aquela posição, para aquela equipe, para aquele momento, o que a gente vai avaliar. O que realmente impacta para o resultado daquele profissional. Isso é chave para que a gente tome decisões objetivas e corretas. E aí, quanto mais você tiver dados, quanto mais você utilizar as ferramentas de mercado, a psicologia, a psicometria ao seu favor, quanto mais você utilizar as características e competências pessoais para melhorar a sua tomada de decisão, mais você reduz o efeito do viés inconsciente, mais você impacta positivamente os seus processos de inclusão e diversidade. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, exige uma mudança cultural da gente rever cada posição e cada processo de gestão de pessoas assim que ele inicia, mas os resultados, eles são bastante animadores. E a melhora para toda a equipe, ela é gritante. Era isso que eu queria falar com vocês. O nosso tempo aqui é curto e a ideia era realmente fazer uma introdução ao tema e despertar algumas discussões e até alguns insights de vocês sobre esse tema, sobre todo esse processo. Eu me coloco aqui à inteira disposição de vocês. Então, se tiverem qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer questionamento sobre o que eu apresentei, ou mesmo se vocês quiserem esse material, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Aqui os meus contatos. Infelizmente, a gente ainda não pode combinar de tomar um cafezinho, mas vai ser um prazer receber um e-mail ou uma ligação de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.